Olá a todos que acompanham o meu canal aqui no YouTube. Está começando mais um Bom Dia Mercado para falar sobre esse sábado, dia 12 de junho. Acabou de terminar o jogo, a estreia da Eurocopa entre Turquia e Itália. A Itália venceu a Turquia por 3-0. Eu comentei como que eu trabalhei esse jogo lá no meu Telegram. Eu vou deixar o link do meu Telegram fixado aqui no primeiro comentário. Convido vocês a participarem do meu Telegram se vocês quiserem acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Também trabalhei esse jogo lá no Discord do Leitura com o pessoal que participa da plataforma do Leitura, que é uma plataforma de estudos de caso, validação de método, replays de mercado. Então eu vou falar, assim que terminou o jogo, já vim aqui gravar para o próximo dia, porque vai ser um mês muito dinâmico. Então se eu quiser partilhar com vocês o meu planejamento de trabalho, tem que ser assim. Terminou o último jogo da Euro, eu tenho que vir aqui fazer o meu planejamento. Como eu comentei lá no meu Telegram, esse mês eu pedi folga lá do meu pai da obra e vou me focar 100% no trade, tá? Desde janeiro eu vinha acompanhando as reformas lá do sítio, então o tempo todo eu estava lá, só chegava aqui às 16 horas, então eu vou estar o tempo todo aqui fazendo a Euro, consequentemente a Copa América, consequentemente a Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. O meu foco dentro desse primeiro mês, fazendo isso, né, dentro da Eurocopa, dia 11 até o dia 11, vai ser priorizar Eurocopa, Campeonato Brasileiro, a Copa América, no fim do mês a Copa do Brasil e a Série B. Como é um campeonato que eu não vinha fazendo tanto, eu vou deixar para dias mais tranquilos. Pode ser que hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 11, eu acompanhe alguns jogos da Série B, mas por exemplo, amanhã já não vai ter como, porque tem muito jogo envolvendo as competições que eu estou priorizando, beleza? O meu planejamento aqui é feito em cima dos meus métodos, a maioria dos métodos você já conhece quais são. Qualquer dúvida em relação ao que eu falo aqui, lembre-se que tem um curso gratuito aqui na minha descrição. Esse ano, após a Euro, eu vou fazer uma atualização grande na parte avançada desse curso. Ele já é gratuito há muito tempo, está disponível em todas as versões, iniciante, avançado, intermediário, mas depois da Euro eu vou produzir algumas aulas complementares para o meu módulo avançado, para eu fechar esse ciclo relacionado a esse ensino que eu comecei lá em 2018, beleza? Então, vamos falar sobre esse sábado, dia 12, já passando aqui pelo resultado do dia 11, né? Comentei como é que eu trabalhei esse jogo, se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhada no meu Telegram. Dia 12, vamos começar às 10 horas da manhã, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aí, participar comigo nos comentários. Vamos começar às 10 da manhã com o País de Gales e Suíça. Esse grupo é o grupo da Itália e da Turquia. A Turquia começou perdendo de 3-0, obviamente com saldo de -3. A Itália já coloca o pezinho na classificação, né? A segunda seleção mais forte desse grupo, na minha opinião, ainda acho a Turquia, por mais que a Turquia tenha talvez adotado uma estratégia não tão boa contra a Itália, talvez a estratégia não tenha funcionado, né? Comentei sobre esse jogo lá no Telegram, então não vou ficar falando tanto aqui, mas a Suíça vem melhorando muito ao longo desses últimos anos. A Suíça sempre foi um time mais retranqueiro, um time mais contido, né? Até lembrei a própria Turquia hoje, muito mais fechada. Porém, a Suíça vem se lançando mais para o ataque nos últimos anos, vem se tornando um time um pouco mais ofensivo. As últimas partidas da Suíça são 6 jogos de vitórias seguidas. E aí, em relação a níveis de adversários, Ucrânia, Bulgária, Lituânia, Finlândia, Estados Unidos, Liechtenstein, não é assim um nível tão grande, tá? Quando pegou a Bélgica num amistoso, perdeu de 2-1, empatou 3-3 com a Alemanha e perdeu lá na Nations para para Espanha por 1-0, tá? Então, também não podemos pautar os últimos jogos da Suíça, porque os últimos jogos de quase todas as seleções, além da qualificatória para a Copa do Mundo, foram 2, 3 jogos às vezes, mas tem muito amistoso. Então os últimos 5, os últimos 10 jogos, a gente tem que fazer uma peneira para ver de fato quem foram esses adversários, tá? Mas acompanhando a Suíça, é um time que vem muito mais seguro na parte defensiva e muito mais exposto na parte ofensiva, tá? A Suíça não perde há 6 jogos e vem de 5 vitórias seguidas, tá? O País de Gales, nós temos aqui os últimos 2 jogos, 3-0 para a França, 0-0 com a Albânia, que é uma boa seleção, não dá para
para discordar disso. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, 1-0 para cima da República Tcheca. A República Tcheca já não vem tão bem assim, né? 1-0 para o México, com o México no amistoso. Amistoso eu geralmente pulo, né? Nations League, Finlândia, Irlanda, Bulgária, Irlanda, Estados Unidos. Também não dá para ter tanta noção aqui em relação a times que o País de Gales costuma pegar. A minha opinião para esse jogo é o seguinte: a gente vai ter uma cotação da Suíça acima de 2, provavelmente ali perto de 2,20. Eu vejo com bons olhos buscar alguma coisa nesse início em lei ao País de Gales. Não vou começar esse jogo em lei ao País de Gales. Vou deixar a leitura me mostrar para ver se de fato vou ter um padrão para trabalhar. A gente sabe das forças do País de Gales. Tem alguns jogadores que me chamam bastante atenção, mas o mais expressivo deles é o Gareth Bale, né, que está emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham e fez uma boa temporada no Tottenham, um jogador de muita velocidade. Tá? Na Suíça nós temos Xherdan Shaqiri, né, muito conhecido, Granit Xhaka, Freuler da Atalanta, muito bom jogador, Seferovic do Benfica. Quem mais que nós temos aqui? O Jan Sommer, goleiro do Mönchengladbach, né? Bom goleiro do Mönchengladbach, que às vezes faz umas doideiras na saída de bola, mas é um bom time da Suíça. Eu inicialmente venho para esse jogo para trabalhar um lei a pior equipe em campo, procurar um lei a pior equipe em campo no País de Gales. Deixa eu abrir aqui o meu cenário de planejamento para hoje. Eu caguei a minha tela aqui e provavelmente vai complicar. Peraí, que eu arrumo isso já para a gente não perder muito tempo. Deixa eu jogar um pouquinho para cá, beleza. Então, lê para a equipe em campo: País de Gales, Wales contra... eu não vou escrever isso aqui, né, que eu vou errar. País de Gales contra Suíça. Não vou dar uma de poliglota, não, tá? Então, não teria problema de trabalhar um lei a Suíça. Se eu tenho cotações mais parelhas, significa que eu estou aberto a trabalhar a correção também da Suíça. Mas, inicialmente, eu espero uma Suíça mais dominante. Posso me surpreender. E se eu me surpreender, provavelmente o mercado também vai se surpreender e ele pode corrigir essa odd da Suíça. Hoje a gente teve um exemplo muito claro do que a liquidez e do que a falta de superioridade, às vezes, do não favorito faz com a odd do favorito. A Turquia, mesmo tendo contra-ataques às vezes esporádicos, não fez a odd da Itália subir, porque a Itália tinha, além, obviamente, do peso da camisa, controle, domínio, recuperação de segunda bola. Então, em momento algum, para o mercado, houve receio de ficar a favor da Itália. Eu fiquei a favor da Itália durante 20 minutos. E não é um back tão fácil de se dar em campeonatos normais. Até campeonatos propriamente europeus, mas na Eurocopa em si, por conta da liquidez, por conta do peso da camisa da Itália, isso deu uma enfatizada. Porém, como eu falei para vocês ontem, se a Turquia só tivesse puxando contra-ataques esporádicos, a odd da Itália não teria por que corrigir, porque o mercado não ia sentir receio, né? Então, nessa faixa de odd acima de 2,20, a gente já tem um mercado mais volátil, questão de mobilidade e estabilidade, que eu falo muito no curso. Então, se País de Gales surpreender o mercado, a gente pode ter uma correção aqui da Suíça. Se a Suíça estiver muito acima do esperado pelo mercado, a odd da Suíça pode derreter para baixo de 2 e a odd do País de Gales tem muita oportunidade, por exemplo, para subida. Beleza? Segundo jogo do dia, 13h, Dinamarca e Finlândia. Nesse jogo eu venho para trabalhar e para buscar alguma coisa a favor da Dinamarca. Dinamarca e Finlândia, tá? O melhor jogador da Finlândia se chama Teemu Pukki, o número 10. A Finlândia está participando da Euro pela primeira vez. Eu acho que a grande desenvoltura da Finlândia foi de fato se classificar para a Euro. A Finlândia, para quem já acompanhou os jogos da Finlândia, independente do nível de time que ela costuma jogar, ela é um time reativo, ela é um time que não gosta de jogar tanto com a bola. Ela vai dar provavelmente a bola para a Dinamarca. A Dinamarca tem qualidade no meio campo para ter essa bola. Se tiver
pressão suficiente, se tiver intensidade suficiente para recuperar essa segunda bola, vai ser bastante interessante buscar um back Dinamarca no live, obviamente, quando ela der leitura para isso, porque a Finlândia vai jogar por uma bola. Bem parecido, talvez, com o que aconteceu hoje no jogo da Turquia. Claro, defensivamente a Itália é muito superior à Dinamarca, mas é bem provável que a Dinamarca tenha volume, tenha finalização, tenha se aplicar intensidade de recuperação de segunda bola, e a Finlândia vai jogar por bolas aéreas e por esticadas com o Teemu Pukki, beleza? Então, se cumprir essa superioridade da Dinamarca, dentro desse intervalo de superioridade eu vou buscar alguma coisa a favor da Dinamarca. Bélgica e Rússia, 1,85 mais ou menos a cotação da boa geração belga, que já está chegando no seu limite ali, ou vai ou racha para essa geração belga, contra o bom time da Rússia. Tá? Esse jogo aqui eu tenho uma ligeira impressão que a gente vai ter oportunidade para trabalhar o mercado de gols. No Match Odds aqui a gente tem um bom time da Bélgica que não vai contar inicialmente com o De Bruyne. De Bruyne não vai estar nesse primeiro jogo aqui por conta daquela lesão no olho que sofreu contra o Chelsea na final na Champions League. Mas Dries Mertens, o maior artilheiro da história do Napoli, Romelu Lukaku, o melhor jogador sem dúvida, na minha opinião, da Inter esse ano, campeã. Thorgan Hazard, que é o irmão magro do Hazard, com perdão da brincadeira, que joga no Dortmund, que está jogando muito bem. Enfim, a geração belga aqui a gente já sabe muito bem como é que funciona. Do lado da Rússia, Dzyuba, um atacante grande, bom cabeceador e que parece lento, mas você vai se surpreender com a velocidade do Dzyuba nessa competição. É muito bom jogador. Golovin, do Mônaco, ajudou o Mônaco a se classificar para a Champions League desse ano lá na França. Bom jogador também, lembro que eu peguei alguns gols dele de bola parada no Mundial. Miranchuk, se eu não me engano, Miranchuk está na Atalanta, exatamente. Atalanta, que também fez uma boa temporada esse ano. Enfim, tem bons jogadores aqui na Rússia. Eu acredito que a Bélgica vai ter mais posse, mais domínio, vai recuperar a segunda bola, tem jogadores extremamente altos, então se a Rússia for tentar explorar a bola aérea, vai ter que ser em cima do Dzyuba para tentar bater pau a pau com esses jogadores altos da Bélgica, porque senão vai ser difícil. Eu lembro daquela situação da Bélgica contra o Japão, numas quartas de final, não sei se vocês lembram, acho que foi quartas de final. Último lance do jogo, Japão e Bélgica 2-2, se eu não estou me falhando a memória. O Japão podia segurar para ir para a prorrogação, teve um escanteio, o Japão falou, não, vou meter a bola na área, ele colocou na área, o Courtois pegou essa bola, já estava com dois zagueiros altos protegendo o Courtois, ligou com o De Bruyne foi puxando e foi gol de contra-ataque da Bélgica, que classificou a Bélgica para a próxima fase. Então, fiquem de olho nas bolas aéreas da Bélgica a favor, e se a Rússia estiver explorando muito bola aérea, mas o Dzyuba não estiver conseguindo chegar nelas, é bem provável que os zagueiros da Bélgica, que são bons e são altos, podem ter essa superioridade, tá bom? Não descarto trabalhar bolas aéreas aqui contra a Bélgica, mas somente se de fato os jogadores de trás eles estiverem muito mal. Agora, ofensivamente, bolas aéreas para a Bélgica, excelente. Essa cotação da Bélgica ela tem muito campo de movimentação, muito campo de mobilidade aqui também. Uma superioridade acima do esperado, essa odd pode facilmente derreter para 1,70, 1,60, dependendo da intensidade. A mesma coisa vale para um Leia-Rússia. Agora, uma Rússia muito melhor que a Bélgica, lembrando que nesse momento, pelo fato dessa geração e tudo mais, o peso da camisa da Bélgica é muito grande. Então todo mundo tem a tendência de acreditar na Bélgica. E na Eurocopa, no Campeonato Mundial, tem muita gente que aposta, que coloca dinheiro pesado sem fazer ideia do que está fazendo. Então muita gente vai pela camisa. Então para a Rússia conseguir fazer com que o mercado da Bélgica corrija, a Rússia tem que estar, como eu falei hoje no jogo da Turquia com a Itália, sendo superior. Não basta puxar contra-ataques esporádicos. Então se você for trabalhar a lei a Bélgica, pensa nisso. Depende da questão do risco e retorno. Fechou? O que eu venho para fazer nesse jogo? Eu venho para trabalhar um layer per equipe em campo, mas eu não descarto um back Bélgica, tá? Bélgica contra Rússia. Não descarto um back Bélgica e também não descarto trabalhar o mercado de gols como eu fiz hoje na Itália com a Turquia. Eu vim para trabalhar um back Itália,
consegui leitura para trabalhar Back Itália, não peguei o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo me deu leitura para trabalhar o over à frente. Tá bom? Então agora vamos falar de Brasileirão. Vou pular o Campeonato Brasileiro Série B, porque vai estar no meio das competições da Eurocopa. E vou falar mais sobre o Brasileirão Série A. Nós temos Palmeiras e Corinthians, o derby da cidade de São Paulo. Quem morou em São Paulo sabe, e para mim foi super interessante descobrir que a linha vermelha liga Palmeiras, Barra Funda, Corinthians e Itaquera. Eu, do interior do Rio, não fazia ideia, né, da rivalidade até na cidade. Quando eu fui pegar o metrô, eu olhei para um lado e para o outro e falei, cara, agora eu entendi, né? Ligando um lado ao outro da cidade. O Palmeiras vem de uma eliminação para o CRB e o Corinthians vem de uma eliminação para o Atlético Goianiense. Se for para dizer quem foi mais surpresa de eliminação, foi o Palmeiras. Muito mais investimento, momento melhor, atual campeão da competição, vem no Brasileirão disputar esse derby como favorito. O Corinthians me preocupou muito. Assim, o Palmeiras ele tem um estilo de jogo definido, que é o estilo de jogo de contra-ataque. O Palmeiras, se ele tiver que propor jogo, se o Corinthians fizer o Palmeiras propor jogo, ou seja, se recuar, provavelmente ele vai até sofrer, mas ele vai conseguir se defender, né? Agora, o Palmeiras ele joga muito melhor no contra-ataque. Então o Palmeiras, se ele estiver na frente do placar, ele é outro time. Ele vai ter muito mais espaço para poder progredir. O Corinthians me preocupou muito contra o Atlético Goianiense, porque mesmo jogando contra um time fechado, que provavelmente jogaria no contra-ataque, nesse segundo jogo, o Corinthians nem propor o jogo conseguiu. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras. Só que o Palmeiras ainda finalizou pra caramba no gol. O Corinthians não conseguia finalizar no gol. Nem chute de fora da área e não conseguia nem cruzar na área. E quando cruzava, ninguém cabeceava. Foi uma coisa assim. Eu não sei se, obviamente, isso deve ser corrigido pelo Silvinho, mas isso me causou uma sensação muito ruim. De que o Corinthians hoje está sem poder ofensivo, né? Não sei se os jogadores já tinham aceitado a eliminação. Foi tenso. Não sei se a estratégia do Barroca foi muito boa no Atlético Goianiense, mas eu não gostei do que eu vi ofensivamente do Corinthians. Então eu tenho um Palmeiras que precisa dar uma resposta, precisa ir para cima de um time do Corinthians que nesse momento não pode perder um derby, porque uma eliminação... Se o Corinthians tomar uma goleada num derby, cai o Silvinho. Se o Palmeiras perder esse derby, como acabou de vir de uma eliminação da Copa do Brasil para o CRB, não sei se o Abel Ferreira não dá uma balançada. Então assim, o Palmeiras precisa vir para cima contra um time do Corinthians que deve se segurar. O Palmeiras propõe mal o jogo. O Corinthians contra-atacando, eu ainda não vi jogar, né? Não sei. Será que o Corinthians vai se defender bem, vai conseguir se fechar? Porque o Palmeiras, propondo o jogo, é fraco. O Palmeiras é bom na transição de ofensiva de reação, né? Não sei. Eu gostaria de ver um cenário de gol primeiro para saber como que eu vou agir. Se for um gol do Palmeiras, eu sei que o Palmeiras vai ter mais espaço no contra-ataque, o Corinthians vai ter que se expor e esse jogo pode abrir um pouco. Se for o gol do Corinthians, o Corinthians pode recuar totalmente, abdicar do contra-ataque, segurar o jogo, o Palmeiras pode ter muito volume, mas não conseguir marcar. Então eu vou deixar esse jogo pro live. Não vou fazer nada aqui, não tem muito caminho aqui para eu percorrer. Eu vou deixar quieto e vou ver o que o jogo vai me mostrar. Não descarto trabalhar um leia pior equipe em campo, seja no leia o Corinthians ou seja numa correção do Palmeiras. Aqui no mercado sul-americano eu consigo fazer um leia favorito. Não descarto trabalhar gols, mas aí com um cenário bem mais reduzido, principalmente independente de quem marcar primeiro, para eu poder me direcionar, talvez buscar 1 ou 2 gols só, um no segundo tempo, talvez, não sei. Mas está bem difícil de analisar esse jogo. E Santos e Juventude, a gente tem um Santos que ainda está nesse processo de adaptação ao Diniz. Vou dar uma olhada aqui nas últimas partidas do Santos. Vitória contra o Cianorte, vitória contra o Ceará em casa, vitória contra o Cianorte, né, os 2 confrontos da Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Bahia foi muito fraco, muito fraco. O Santos muito mal, tomou muito contra-ataque do Bahia, mas vai jogar contra o Juventude que, cara, eu não consegui... ver ainda a solução para o Juventude permanecer nessa Série A. Talvez ele melhore bastante. Mas contra o CAP foi um jogo assim muito fraco. O jogo de velocidade, de transição do Santos se encaixar aqui vai causar muita dificuldade para o Juventude, principalmente se o Santos abrir o placar, forçando o Juventude a sair para o jogo.
O Juventude já tem um empate e uma derrota nesse momento. Está em 16º. Classificação aqui no primeiro momento é muito difícil de falar alguma coisa, né? Mas realmente a situação do Juventude aqui não é muito boa. Eu concordo com essa cotação do Santos. Eu não gosto muito de cotações baixas no Brasileirão. O que é uma cotação baixa? É abaixo de 1,50. Então eu consigo entender um Santos a quase 1,60. É um padrão, é uma odd para padrão de back? Não sei se o Santos vai encaixar esse padrão de back. Se o Juventude jogar recuado, na defensiva, com medo, sem marcar pressão e o Santos recuperando a tal segunda bola que eu tanto gosto, não vejo problema, né? Mas aí vamos fazer uma comparação com a Eurocopa. A liquidez de um brasileiro é diferente de uma liquidez de uma Eurocopa. O que isso influencia? Influencia que se o mercado não acreditar no Santos, essa odd não vai estabilizar. Então, um back Itália que você consegue segurar por 20 minutos, mesmo a Itália não conseguindo penetrar a área do adversário, e a odd fica estabilizada, é diferente no brasileiro de você ter um back Santos sem ele penetrar a área do Juventude. Provavelmente o mercado vai perder a confiança no Santos muito mais rápido, e aí pelo fato de ter pouca liquidez, a primeira batida forte no mercado, o pessoal com uma mão menor já vai tirando dinheiro, e aí, pum, essa odd do Santos vai embora. Por isso que é mais difícil trabalhar o back no Brasileirão, beleza? Então eu vou deixar aqui um possível back ao Santos, tá? Lembrando que eu ainda estou tentando entender como que o Santos vai jogar com o Diniz. Eu ainda estou tentando assistir mais jogos do time do Santos. Quanto mais jogos, melhor. Talvez daqui a 5 rodadas eu esteja mais adaptado. Mas isso aqui é só uma expectativa. Se me der a leitura para Tabex Santos, muito forte, sim. Se não, talvez eu trabalhe um Leia Juventude ou talvez o mercado de gols. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê, como sempre, no meu Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. E assim que acabar os jogos da Euro de amanhã, assim que acabar Bélgica e Rússia, eu faço meu planejamento para o domingão. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de se inscrever antes de sair aqui do canal. E vamos continuar com gestão de banca, com atenção. Mesmo o jogo que tem na Eurocopa é o jogo que tem no Brasileirão, apesar da liquidez. Vamos manter a metodologia para a gente estar vivo até o final. Um abraço.